Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos projetos mágicos de robótica para pais e filhos. Você já pensou se o seu filho deixasse de ser apenas um consumidor de tecnologia e começasse a criar os próprios projetos para ver as suas ideias que estavam aqui na cabeça se transformar e ganharem vida na prática? Imagina se eles pegarem uma simples ideia e transformar em algo real, em algo concreto, com LEDs acendendo, robôs se movimentando e sistemas ganhando vida, sistemas funcionando, ou seja, você visse em real o projeto funcionando. Se você ensinar o seu filho a desenvolver a tecnologia da forma correta, com lógica, autonomia e interesse real pelo aprendizado, ele vai conseguir acessar tudo isso que eu falei. E deixa eu dizer uma coisa para você. A verdade, mas a verdade é que nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo pai, nem toda mãe sabe conduzir isso, sabe ensinar. E acha que é somente para a escola. Então eu vou mostrar a você aqui, por meio desse conteúdo, se realmente faz sentido para você que está aqui me assistindo. Você que tem filhos entre 7 e 17 anos com dificuldade de aprendizagem, né? Se você está vendo que o seu filho nessa faixa etária tem dificuldade para aprender, você é elegível, você pode aprender comigo aqui. Se você percebe que o seu filho está desmotivado a estudar, seja por fatores externos ou fatores internos, né, como a excessividade, o excesso, né, de telas faz com que o filho tenha falta de foco. Muitos pais, né, querem participar da educação dos seus filhos e você pode ser um deles, mas você não sabe como fazer. Tem tecnologia, tem robótica, tem programação, tem uma feira de ciências e você não sabe como ajudar. Você vê que seu filho tem potencial, leva jeito para a tecnologia, mas você não consegue destravar isso no seu filho. Você vê, poxa, eu sei que meu filho pode chegar mais longe, mas eu como pai, como mãe, eu quero ajudar, eu quero destravar isso para o meu filho. Eu quero que o meu filho tenha um bom futuro na área de tecnologia. Não há como fechar os olhos para a informática, para a tecnologia da informação, para a programação, para a inteligência artificial. Esse é o futuro. Na verdade, esse é o presente. Mas como é que eu vou preparar o meu filho para tudo isso? Tá? E antes de eu mostrar a você como fazer e como trazer isso para a prática, eu vou trazer aqui exemplos de alunos meus que fizeram essa transição, que conseguiram conquistar essa introdução na vida profissional por meio da tecnologia. Pronto, agora eu vou mostrar para você a aluna, né, Laila. Ela começou no meu curso gratuito, né, ainda adolescente. Aí depois fez o meu curso de informática, de programação e robótica, depois fez o meu curso de informática e hoje ela está fazendo estágio. Está fazendo curso profissionalizante e está fazendo estágio, já tendo a sua primeira remuneração profissional. Por quê? Porque os pais decidiram investir no estudo dela. Aqui está o outro aluno, aqui ó, João Pedro, tá? Eu vou mostrar aqui para você, tá aqui ó, ele explicando aqui. Isso aqui é no laboratório lá no início, né? Hoje ele não tá mais assim. Mas ele explicando a tecnologia fora da tela. E hoje ele tá trabalhando, né, também na área de tecnologia, na área de informática. Tá? Tem outro aluno aqui que hoje eu não sei onde ele está, mas ele desenvolveu a capacidade de explicar um algoritmo. Né? Aqui de como criou. o robô Para isso funciona, né? eu Estava fiz explicando uma como lista. funciona, explicando tanto o hardware quanto Eu criei o um software professor. de computador. Aí eu Então tô tá aqui exemplos, né? Vou mostrar mais exemplos. Aqui tá Eu vou o começar, filho da olha, prima o filho da tia da minha vocês esposa, vão não, o primo fazer da minha esposa, o que eu vou pequenininho fazer aqui, aqui. ó. Vocês vão E eu repetir o que eu vou brincando, fazer. não é Tá nessa época ainda não certo? tinha filha, hoje eu Primeiro tenho é que filha. você vai fazer. Tu vai Aqui olhar, eu fazer e ele depois tinha tu vai aqui fazer, tá 6 certo? anos, Presta ele tava atenção. brincando aqui, Ó, e o outro tinha branco, 7 anos, tá?
E aí a gente monta os projetos, brinca junto, monta os projetos juntos e aí passa o sábado inteiro brincando, tá? Deixa eu mostrar aqui um vídeo agora com minha filha. Pronto, esse aqui ainda não é o vídeo com minha filha, eu vou mostrar, mas aqui é uma aula de robótica particular com Miguel. Ele é filho de Capone. Na época ele estava com 8 anos, né? Hoje ele deve já um adolescente, quase aí na formação. A gente construiu um projeto juntos. Foi um sábado inteiro, né? Capone, meu colega, né, de trabalho, ele estava viajando e ele pediu para eu dar essa ajuda, né? Para ele. Por quê? Porque ele ia apresentar esse projeto em uma feira de ciências. Esse era um robô que ficava conectado numa torneira d'água e se a torneira ficasse aberta, o robô iria apitar. Por quê? Porque muitas pessoas deixam a torneira aberta e desperdiçam água. Então nós construímos um projeto que quando a torneira era aberta, emitia um alerta sonoro. Então, foi o projeto da feira de ciências dele. Tá? Sendo que assim como eu fiz, você, que é pai, que é mãe, poderia estar fazendo junto com seu filho também. Deixa eu mostrar outro exemplo agora. Pronto, aqui foi um circuito que eu desenvolvi junto com minha filha. E aí E ela aí, estava pai? apertando um E aí, picano, tudo ó. bem? Ela não vai aparecer aí, Aqui mas é aí eu mais um peço para projeto ela para você apertar. desenvolver com seu filho ou com sua filha. Eu incrementei um módulo Buzzer, né? Deixa Esse eu aqui é o ver projeto aí número 12. se vai Eu aparecer incrementei o dedinho dela. né, para você desenvolver com seu filho. Selecione esse LED e esse. Esse é um projetinho simples. Deixa eu mostrar outro vídeo aqui. Pronto, para encerrar, vamos ver agora o vídeo com a minha filha, né? Não, Finalmente. não, não. Eita, devagar, devagar. Olha aí, ó. Eita, parabéns, filha. Sem tela, Isso, brincando, tocando, isso, filha. ouvindo, É tá? som, luz e tato. A depender da faixa etária, você vai fazendo coisas diferentes. Quanto mais mais novo for seu Eita, filho, né? parabéns, filha. Bate palma. E Você vai interagir e vai acabou. deixar de forma mais lúdica. A partir do que ele for crescendo, você vai dando É tarefas aqui, ó. Só aqui, ó. É só aqui nesse aqui. mais técnicas, né, para ele. Parabéns. Então veja, eu poderia Olha, estar ela tá na fazendo tela, poderia estar vendo um sozinho. vídeo com minha filha, mas eu Aqui não, estou aqui não. desenvolvendo tecnologia Esse com aqui tem ela. que ficar aqui. Não estou consumindo tecnologia, Isso. estou nesse momento Aqui, ó. desenvolvendo. Trabalhando no Isso. raciocínio lógico, trabalhando várias habilidades cognitivas, soft skills na vida dos filhos que são E necessárias, parabéns, tá? filha. Então assim, vocês viram, né? Eu poderia mostrar mais a alunos, né? Eu tenho vários alunos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que construíram esses projetos reais, que colocaram para funcionar, seja por conta própria, seja junto com seus filhos ali, fazendo a montagem do projeto e os filhos interagindo com os projetos. E hoje, muitos estão construindo seus próprios projetos, participando de atividades práticas, se envolvendo com tecnologia. Algo que era de outro mundo, um bicho de sete cabeças, hoje eles estão aprendendo por conta própria, tá? E eu desenvolvo conteúdos esses projetos e coloco na internet. E muitos pais, muitos programadores, desenvolvedores me procuram. E eu comecei a observar que muitos dos meus alunos adultos diziam assim: professor, eu quero aprender para desenvolver junto com meu filho. E aí eu ficava pensando que muitas vezes os pais me procuram não é para aprender para eles, necessariamente, prioritariamente. É para aprender para levar para os seus filhos, mas eles não falavam isso. E eu demorei muito para entender isso, para perceber, até que muitos me falavam aqui pelo WhatsApp, dizendo: professor, eu quero aprender para ensinar meu filho. Então o objetivo final dele aprender é para levar para o filho dele, né? Feito aqui o Edmário. O Edmário, ele disse: professor, eu estou aprendendo para levar para o meu filho. Por quê? Porque o meu filho, ele tem deficiência, tem déficit de aprendizagem. O meu filho, ele
a escola tem um ensino para todos, mas, né, aqui o Edmário, aqui ó, Edmário, ele tem um ensino que é geral, mas meu filho precisa de uma atenção personalizada. Então, ir para a escola é importante, é essencial, mas não é suficiente. Está faltando algo. Tem uma lacuna que a escola não consegue preencher. E eu, como pai, preciso estar aqui. Meu filho precisa de uma atenção personalizada. E essa atenção personalizada eu percebi que tem vários fatores. Tem fatores internos, fatores que muitas vezes são genéticos, né, como transtorno do espectro autista, né, que é o TEA, TPAC, transtorno do processamento auditivo central, TDAH, transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Então, tem problemas que são internos. E tem problemas que são externos, como redes sociais, celular, amigos. Então, eu percebi que os pais me procuram porque eles querem aprender para ajudar os filhos, né? Então, no início eu ensinava só para os adultos, mas agora os adultos me procuram e eu estou entendendo que eles querem ser a ponto para eu chegar nos filhos deles. E assim, eu comecei a ensinar, nem sempre eu ensinei robótica, né? Eu comecei a ensinar robótica no YouTube, depois que eu fiz um concurso de projetos, né? Chamado Casa Conectada, Internet das Coisas, foi em São Paulo. Eu venci esse concurso de projetos e as pessoas começaram a me procurar para aprender a fazer esses projetos, né? Em 2015 eu venci esse concurso. Em 2017 eu passei no concurso para ser professor da escola técnica. Então eu me tornei um profissional real da educação. E ali eu já fazia vídeo no YouTube e comecei também a ensinar presencialmente ali para adultos, né, no curso subsequente. Mas também o desejo aflorou no ano seguinte, 2018. Eu comecei a fazer uma escola de robótica para ensinar crianças e adolescentes. Então passei a ensinar crianças e adolescentes por cursos gratuitos, cursos pagos. Veio a pandemia, parei, mas depois eu continuei. E até hoje eu estou ensinando a crianças e adolescentes na minha própria escolinha de robótica. Ensino para adolescentes e crianças que me procuram. Eu saí da escola técnica porque eu queria dar mais atenção para minha filha, né? Então, se você quer dar atenção para os seus filhos, você precisa dedicar tempo. Mas como eu amo tanto ensinar, eu continuei dando aula na minha própria escola de robótica nos tempos que eu tenho livre, à noite, no final de semana. Então, eu ainda continuo fazendo isso. Mas eu percebi também que muita gente que me segue nas redes sociais querem aprender comigo para levar para os seus filhos. Alguns dão o WhatsApp dos seus filhos para que eu ajude os filhos. Então eu percebi que muitos me procuram para aprender e levar para os seus filhos. E agora preste atenção numa coisa, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o aprendizado do seu filho. Muitos acabam que acreditam que dando um computador, dando um celular, principalmente dando um celular, colocando mais tempo de aula, meu filho vai ter agora tempo integral, meu filho vai ter agora mais reforço, vai ter mais aula, mais aula, mais aula, mais aula, mais reforço, mais conteúdo, mais obrigação, isso cansa. Você vai cobrar aluno, você está pagando mais e você vai ser um impostor na vida do seu filho. Muitos pais agem dessa forma. Eu pago tudo para esse filho. Eu pago o curso online, pago o curso presencial, já coloquei mais tempo de aula na escola e esse menino não muda. Esse menino não se interessa por estudar. E é muitas vezes isso que você como pai faz. É o impostor na vida do filho. E o filho desanima. Quero estudar mais não quero saber mais disso. Tá? Então o problema não é falta de aula. É falta de conexão sua com seu filho. Você dedica pouco tempo ao seu filho. Você está só no trabalho. Quando chega, está cansado e não dedica nada para o seu filho. O seu filho não tem culpa de ter vindo ao mundo. Eu sou pai, é muito cansativo realmente dar atenção para o filho. A atenção necessária. A atenção de qualidade, o tempo de qualidade, mas é preciso. Ele não tem culpa. E eu vejo assim que muitos pais falham nessa área porque
o problema é justamente esse. A criança continua desmotivada, continua sem interesse, continua apenas absorvendo, mas não entende, não leva isso para prática. Então, e o pior, quanto mais você tá ali, ó, forçando a barra, estuda, mais ele te rejeita. Você aumenta o esforço, mas o comportamento dele não muda. Você aumenta o investimento, mas o comportamento dele não muda. Você já diz assim, eu já fiz de tudo pelo meu filho. Não, você já pagou tudo pelo seu filho. Mas será que você pai, já fez tudo pelo seu filho? Você, sem dinheiro, você já dedicou tempo. Não é só dedicar dinheiro, é dedicar tempo também. E eu quero trazer o jeito correto, o jeito mais eficiente para você, que é completamente diferente. Você pode transformar o seu filho, ao invés dele ser um consumidor, ser alguém que apenas consome, tá ali nos rios, short, YouTube, Instagram, consumindo. Ele vai criar tecnologia agora. Ele não vai ser apenas alguém que consome, mas alguém que constrói. Ele vai, através de projetos práticos de robótica, programação, internet das coisas, inteligência artificial, com Arduino. Ele vai aprender fazendo. E por que, Gustavo, aprender fazendo funciona? Porque quanto mais a criança pratica, ela entende o quê? Mais rápido. Ela entende mais rápido. A teoria deixa de ser o quê? Abstrata. A teoria, ela passa a fazer sentido. Por quê? Porque a teoria está ali em texto, seja no livro, seja no arquivo em PDF, mas quando você faz o projeto, a teoria ela se transforma em prática. É muito mais fácil entender a teoria de algo que está funcionando. Quando você passa assim na rua, que você vê algo funcionando, você quer saber por que está acontecendo isso, por que aquilo. O seu filho não pergunta, né? Tem as fases dos porquês, porque ele está vendo funcionar. Fica mais fácil entender. Então, quando ele vê o projeto funcionando, ele vai querer entender depois, aí ele vai absorver melhor a teoria, vai surgir o quê? Um interesse natural, vai aumentar o foco, vai desenvolver autonomia, sem precisar forçar a barra, sem precisar aumentar o esforço, a pressão. Você não vai precisar ser um impostor do seu filho, você vai ser um amigo, você vai ser um companheiro de montagem de projetos. Porque no meu método, que é baseado em projetos, né, a gente chama de ABP, aprendizagem baseada em projetos, o seu filho, ele aprende fazendo de forma autônoma. Ele mesmo vai criar os seus próprios projetos de forma divertida. Ele mesmo vai desenvolver a criatividade dele. E esse método tem 3 pilares. Tem o pilar da lógica de programação e pensamento computacional, onde seu filho ele vai aprender a transformar ideias em projetos estruturados. Tem um pilar 2, que é a construção de práticas guiadas, ou seja, ele pega a ideia que ele tinha na cabeça dele e ele estruturou em um papel. Ele concebeu o projeto dele. Não é? Então, é como uma gravidez. O neném está dentro da barriga, mas agora ele saiu. Então agora ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar a mente dele, vai organizar o pensamento dele, isso se chama organização, raciocínio lógico, pensamento computacional. Ele vai organizar o seu pensamento. Muitas pessoas não têm pensamento organizado. Já percebeu que muitas pessoas não sabem transmitir uma ideia? Será que seu filho sabe comunicar uma ideia? Ele sabe organizar o pensamento? Tem crianças, tem adultos que não sabem. Então, quando você faz isso, ele está aprendendo a organizar as ideias deles. Aí vai para o pilar 2, que ele vai construir os projetos. Ele vai aprender montando, testando, verificando, acontecendo. E depois ele vai para a programação progressiva, que é criação de códigos com a metodologia de microtestes até ver o projeto funcionando. Ou seja, você faz um projeto pequenininho, aí faz outro projeto, aí depois faz outro projeto, aí depois faz outro projeto. Tá? E eu vou te mostrar um pouco de prática nisso agora. Gustavo, eu entendi, fiquei interessado. Como fazer tudo isso na prática? Eu vou mostrar a você agora. Pronto, agora eu vou fazer um exercício bem prático com você aqui, ó. Então a gente vai colocar aqui, ó, o nome, né, do projeto. Então você tem uma ideia, você tem que colocar o nome do seu projeto. Eu vou colocar aqui, ó, Fazenda Inteligente
Fazenda Inteligente 4.0. Beleza, coloquei o nome do projeto. Agora eu vou colocar o objetivo do projeto, né? Objetivo do projeto. Então essa fazenda ela vai fazer o quê? Ela vai monitorar e automatizar esse projeto, né? E automatizar variáveis necessárias para que a fazenda tenha mais produtividade. Então, eu vou monitorar essa fazenda. Monitorar o quê? Temperatura, vou monitorar temperatura do ar, vou monitorar a umidade do solo, vou monitorar tem várias, a velocidade do vento, a luminosidade. Então eu vou fazer o monitoramento de tudo isso. Eu vou automatizar o quê? O controle de irrigação, automatizar a colheita. Então tem várias coisas que dá para ser feito, né? Então vamos colocar aqui, ó. Função 1. Então o que é que esse projeto vai fazer? Ele vai medir aqui as variáveis físicas do ambiente, né? Temperatura, velocidade do vento, como eu falei, luminosidade, umidade do solo. Aí ele vai medir tudo isso. Aí depois ele vai fazer o quê? Vai automatizar e controlar módulos para manter as variáveis dentro do parâmetro aceitável, né? Mais produtivo. Então tem essas funções. E aí o que acontece? Você vai fazendo depois aqui os microtestes, né? Que aí tem aquelas etapas lá. Qual é o microteste 1? É testar o sensor de luminosidade. Microteste 2. Testar a temperatura do ar. E aí você vai fazendo os microtestes, tá? Vai colocando no microteste, você vai testando o quê? Os componentes eletrônicos. E aí depois você faz a integração, tá? do projeto. Você faz a montagem eletrônica e faz a integração. Sendo que nessa parte aqui é interessante você fazer o quê? Você faça uma criação de uma imagem para ficar bem legal. E aí eu tenho um prompt aqui já de IA que ela eu tenho aqui um texto que dá para você usar materiais escolares, né? Com o seu filho. Então deixa eu mostrar aqui para você, ó. E aí eu vou fazendo esses projetinhos aqui, ó, que você tá vendo aí na tela. Aí eu já tenho um prompt aqui, ó, bem legal, ó. Você pode já usar esse texto aqui. Por quê? Porque ele já deixa de uma forma que você pode usar para o seu novo projeto. Eu vou colocar aqui, ó, esse projeto será um... Aí eu vou colocar aqui o projeto que a gente acabou de fazer. Uma fazenda... Vou colocar aqui, ó, uma fazenda inteligente 4.0. Ó, o projeto será fazenda 4.0, né? Fazenda inteligente 4.0. Objetivo do projeto, monitorar. Pronto, eu vou dar aqui um play. Aí ele vai fazer uma imagem. Por quê? Porque é importante você visualizar o projeto. Você vai visualizar o projeto junto com o seu filho. Aí você vai dizer, meu filho, veja que legal. Vamos fazer esse projeto? Então aqui eu usei o quê? Usei lógico, usei inteligência artificial, né? Dá para usar em mais coisas, mas tô dando só um exemplo aqui para você, tá? Então, deixa ele carregar aqui. E ó, ele vai criar a imagem aqui, ó, de um projeto que já dá para você fazer junto com o seu filho. Ó. Ó, bem legal, né? Então, ó, ele já criou aqui uma fazendinha inteligente. E já dá pra gente fazer, ó, tem as vaquinhas, tem os silos, dá pra fazer, tem um reservatório de água, dá pra fazer muitas coisas aqui com automação, né? Tem a horta aqui, ó, pra medir a umidade do solo. Então, ó, vai ficar bem legal esse projeto aí, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quanto é que vale
ver o seu filho interessado, focado e criando o seu próprio futuro, criando projetos que estão desenvolvendo as suas habilidades cognitivas. Porque esse projeto aqui não é o fim. A questão é quais são as competências que foram desenvolvidas no seu filho ao longo do desenvolvimento desses projetos. Isso é o mais importante. E existe, preste atenção, existe uma missão como um pai que poucos cumprem, a de tornar um filho autônomo. Quantos adultos dependentes do governo, dependentes dos pais, dos avós, de irmãos, eles não são autônomos. Por quê? Porque os pais não ensinaram os filhos a autonomia de fazer as suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. Então, muitos pais, muitos filhos vivem assim. E quando você vê seu filho criando, né? Quando eu vejo as crianças ali desenvolvendo, aí eu percebo, não é sobre robótica. Robótica é só uma isca. É sobre autonomia. É sobre fazer com que o futuro dos seus filhos esteja na própria mão dele. E hoje, mais ainda, o conhecimento está à disposição aí na internet. Tem inteligência artificial, tem Google, tem tudo, tem vídeo, tem YouTube, tem cursos online. Mas se eu não tiver autonomia, se eu ficar dependendo sempre de alguém, eu não vou conseguir desenvolver meus projetos. Chegou a hora de você parar de desperdiçar, né? O dinheiro suado que você tem com seu filho, muitas vezes em teoria inútil. Em teoria que você não vai aplicar na prática. Em cursos caros e genéricos que não têm resultados concretos, que você não pode tocar no resultado. Você já parou para pensar sobre isso? Os cursos que você já investiu no seu filho, ou você vai investir, ou você já pagou, você teve um resultado concreto, palpável. Muitas vezes seu filho está dependendo de reforço. E deixa eu dizer uma coisa a você, cada projeto que você fizer no meu treinamento, você vai ver o seu filho desenvolvendo um projeto real. Você vai colocar a mão. Cada vídeo, cada aula vai ter um resultado prático concreto. Então por isso que eu criei para você ter isso. O PMR, Projetos Mágicos de Robótica, que você pode usar para crianças e adolescentes como seus filhos. Você vai ter acesso a cursos completos em vídeo, projetos do zero em funcionamento, método baseado em projetos, aplicação prática imediata. Ou seja, você paga o curso, seu filho assiste, ele já começa a praticar. Ele compra os componentes chegam, ele já começa a praticar. E a teoria eu vou ensinando ao longo da prática. É a técnica da vitamina que eu chamo. Ou seja, ele tá tomando... Sabe quando seu filho não gosta de verdura e você coloca lá a verdura dentro da vitamina e ele nem sente? É mais ou menos isso. Eu vou ensinando a prática. E ao longo da prática eu vou dando ali as gotas de teoria. Ele nem percebe, mas ele está aprendendo. O cérebro está aprendendo. Ele está absorvendo, tá? Então eu vou mostrar alguns projetos aqui funcionando na prática do meu treinamento para você ver. Pronto, eu vou mostrar agora uma página dos projetos que os meus alunos desenvolveram, tá? Então, são projetos que os pais desenvolvem sozinhos, os pais desenvolvem junto com seus filhos. Aqui, ó, meu filho de 7 anos conversou com o robô, né? Então, tem vários projetos aqui, depois eu posso mandar essa página aqui para você, tá? Mas são vários projetos que os pais desenvolvem junto com os seus filhos. Os professores desenvolvem junto com os seus alunos, né? Então, projetos como esse aqui, ó, da lixeira inteligente, né? Então, deixa eu mostrar para você aqui, ó, a lixeira que você pode... É um projeto simples que dá para ser desenvolvido aqui junto com seus filhos aqui, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Pronto, esse aqui é um projeto de automação, né, residencial básica, que é bem legal. O nível fazer com seu filho. Está crítico. A caixa d'água está vazia. A bomba está desligada. O módulo relé está ligado. O Arduino está dando comando. O alarme sonoro está ativado. O alarme luminoso também. O monitor serial também está avisando. Nível da caixa d'água crítico. Bomba ligada, aguardando a caixa encher. Vamos ligar aqui.
Para ver essa bomba funcionando, vamos lá. Ó. Eita, vai começar a encher agora. Vai começar a encher. Ó, bomba funcionando, módulo relé funcionando. Primeiro sensor já foi aqui ativado. E agora, quando chegar no sensor de cima, a bomba vai desarmar. Veja ali. Quando chegar ali, a bomba desarma. Ó, desarmou. Legal, né? Pronto, esse é um projeto de automação básica. Tem projetos aqui de robótica, né, com carrinho. Tá? Aqui eu sempre gravo um vídeo, né, mostrando o desenvolvimento Olá, tudo dos meus alunos. bem? Aqui é o professor de Ronaldo, controlado com infravermelho. Deixa eu mostrar aqui o projeto funcionando, ó. Então esse foi um projeto do nosso treinamento, né? Ó, eletrônica, programação, computador, entendeu? Ó, mexe no computador, mexe na eletrônica, faz os testes do projeto e vê aí. Funcionando, ficou legal. Muito legal. Então, bom, então é isso. Você vai ter acesso a fazer vários desses projetos, né? Depois, se você tiver interesse, eu posso mandar ementa no seu WhatsApp particular. Tem o bônus da mentoria individual, ou seja, durante a execução desses projetos, você vai ter dificuldades, né? Você pode ter uma dificuldade diferente, específica. Cada um tem uma vida diferente e precisa de um auxílio diferente, um suporte diferente. E eu vou estar ajudando você de forma individual, ajudando seu filho de forma individual. E tem um investimento para isso, né? Esse investimento é vitalício. Você vai pagar uma vez e vai ter acesso vitalício ao curso. Não é aquele negócio de 1 ano de duração, não. Você vai ter acesso diretamente, né? Permanentemente, eternamente aos projetos, né, do nosso treinamento. E o investimento, se você clicar aqui, né, você vai ter acesso a esse investimento, né? Aqui, ó, clicar aqui, você vai ter acesso a esse investimento agora, tá? Você pode dividir até 12 vezes no cartão, sem juros. E aí você tem uma garantia, duas garantias. A primeira é, em 30 dias, em até 30 dias, se você quiser o seu dinheiro de volta, você pode pedir de volta e você vai ter sem nenhum problema, tá? Desistir por qualquer motivo, aí eu vou lhe dar o seu dinheiro de volta. Em 90 dias, ou seja, eu tenho a segunda garantia, em até 90 dias, se você não estiver conseguindo fazer os projetos, eu vou dar uma mentoria mais avançada para você. Como eu já estou dando bônus da mentoria individual, é muito improvável que você não consiga fazer, tá? Então, mas mesmo assim, se você não conseguir, mesmo com a minha mentoria, se você não conseguir fazer os projetos, eu lhe devolvo, reembolso o dinheiro para você, tá? Enfim, se você está cansado de ver seu filho sem interesse, de ver seu filho com déficit de aprendizagem, seu filho preso em telas, e você quer ver ele criando, pensando, construindo o próprio futuro, deixar de ser alguém que só consome tecnologia para transformar o seu filho em alguém que cria tecnologia, clica aqui abaixo, tá? Clica aqui abaixo e começa a sua jornada agora para transformar a vida do seu filho agora. Te espero dentro do treinamento.